Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de semana para todos nós. É com muito carinho que estamos aqui, reunidos em um só coração, para juntos começar a nossa semana, refletindo uma passagem acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é um momento muito especial, que estamos aqui de muito bom coração, abrindo a nossa alma para acolher o ensinamento do Cristo, o ensinamento das páginas do Evangelho. Então que todos nós possamos neste momento estar com o coração recheado de alegria, com serenidade e com muita paz, para juntos iniciarmos a nossa reflexão nesta segunda-feira. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje nós iremos convidar a todos para irmos juntos até o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem que vai inspirar a nossa reflexão de hoje é uma linda passagem enviada pelo querido Espírito Simeão a todos nós. Um momento que Simeão vem nos falar sobre os frutos da árvore daqueles que são cristãos. Por isso vamos juntos hoje até o capítulo 18, no item 16 deste capítulo, que é a passagem "Se reconhece o cristão pelas suas obras". Esta passagem que vai inspirar a nossa reflexão de hoje, ela carrega um título muito interessante para nós pensarmos aqui nesta manhã. Este título nos diz: "Se reconhece o cristão pelas suas obras". E quando nós lemos essas palavras, é interessante a gente refletir sobre quem são os cristãos, ou quem são as almas que se titulam como cristãs. Porque vejamos que essa passagem de Simeão, ela é diretamente uma mensagem para todos os corações cristãos. Por isso é importante a gente conversar aqui um pouco mais sobre quem são eles. E bom, para a gente compreender um pouco isso, nós vamos precisar voltar na história. Voltar lá na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo estava presente aqui conosco na matéria. Jesus, conforme ele ia caminhando na sua missão, ele ia tocando cada vez mais corações. As pessoas ficavam emocionadas, ficavam tocadas pelos ensinos de Jesus. Afinal, Cristo, ele foi a encarnação do Verbo divino aqui na Terra. Então, todas as palavras de Jesus, todas as mensagens, todos os ensinos, era algo que tocava profundamente a alma daqueles que escutavam. Então, cada vez mais que Jesus e os apóstolos iam caminhando nessa missão, mais corações iam sendo tocados, mais as pessoas falavam dos prodígios, dos feitos, das palavras, da conduta do Cristo. E isso foi fazendo um movimento muito grande lá naquela sociedade, naquela época. E Jesus cada vez mais foi ganhando espaço no coração de tantas almas. Só que esse fato incomodava e muito o Império Romano naquela época. Vejamos que o Império Romano era formado por homens que estavam preocupados com o poder material. Eles estavam preocupados com o poder material, com a autoridade, com a fortuna. Então, quando eles começaram a perceber que havia um homem que diziam ser o Messias, que estava ali ganhando corações, que as pessoas ficavam extremamente emocionadas com ele, começaram a o seguir, o Império Romano ficou um pouco atento, ficou preocupado, porque eles acreditavam que Jesus era um homem que iria tomar o poder deles. Então, o orgulho dos homens que faziam parte ali de todo o Império Romano
Era um orgulho que saltava o coração deles e os faziam ficar preocupados com algo que nem sequer passava pelo pensamento de Jesus. Cristo não estava preocupado com o poder material. Cristo não estava preocupado com as questões de governar ali a sociedade materialmente. Jesus estava humildemente em sua caminhada, em sua missão, para transformar almas moralmente. Essa era a missão do Cristo. Mas o Império Romano não enxergava isso. Então, o medo que eles tinham por Jesus estar ganhando tantos corações, o medo que eles tinham, os fizeram começar a querer até mesmo perseguir a Jesus, perseguir aqueles que seguiam Cristo. E é interessante a gente pontuar isso. O Império Romano estava incomodado com Jesus e com aqueles que seguiam a Jesus. Mas lembremos que não só o Império Romano, mas muitos outros corações também começaram a ficar incomodados com esse poder moral que Cristo estava ganhando. Mas vejamos que o Império Romano, então, preocupado com essa situação que estava acontecendo ali naquela época, decidiu titular aqueles que seguiam a Jesus. Eles estavam incomodados com isso, então eles queriam dar um nome para as pessoas que seguissem os ensinos ou até mesmo seguissem os passos de Jesus. Porque eles queriam diferenciar essas pessoas na sociedade. Então eles queriam diferenciar sobretudo dos judeus. Porque muitas práticas e ensinos de Jesus não coadunavam muito com os que os judeus acreditavam. Então, o Império Romano, para poder fazer essa separação, titulou como cristãos todos aqueles que praticavam, que seguiam os ensinos de Jesus. Foi o Império Romano que titulou como cristão todas as almas, todos os corações que seguiam a Jesus. Por outras palavras, todos aqueles que professavam os ensinos do Cristo. E agora, retornando aqui para os dias atuais, agora que já compreendemos a raiz de ser o cristão, a gente compreende com isso que se titular cristão é se titular como uma alma que segue a Jesus. Uma alma que busca viver a moral evangélica do Cristo. Com isso, independente de religião. Ser uma alma que segue a Jesus é ser uma alma cristã. É ser cristão. Independente da religião. Toda alma que segue a Jesus é um cristão. Então, quando nós compreendemos isso, quando a gente já compreende a raiz dessa palavrinha que está no título da nossa passagem de hoje, nós conseguimos ter um olhar diferente para a passagem do nosso Evangelho, passagem que foi enviada por Simeão. Agora, aprofundando um pouco mais nas palavras dessa passagem, nós conseguimos encontrar, quando a gente mergulha nos ensinos de Simeão, nós conseguimos encontrar ali uma moral muito valiosa de ensino para todos nós. Simeão, ele vem e nos esclarece que Jesus, quando esteve entre nós, Jesus semeou a árvore da vida. Os ensinos do Cristo são semelhantes à árvore da vida. Uma árvore que produz frutos, frutos de fé, frutos de esperança, frutos de amor. Realmente, Simeão ele é muito sábio quando ele usa como simbolismo os ensinos do Cristo a uma árvore. Porque a árvore, quando ela é bem cuidada, ela se desenvolve e concede frutos que é benéfico para todos que por ali passam por ela. Da mesma forma, os ensinos do Cristo. Quando eles se ramificam, eles conduzem frutos que vão saciar o nosso espírito, que vão saciar
a nossa alma, a nossa sede pela fé, pela esperança e pelo amor. Olha que interessante que esse simbolismo da árvore com os ensinos do Cristo é muito bem pensado quando Simeão utiliza na nossa passagem de hoje. Mas vejamos que, então, Simeão, utilizando aí desse símbolo da árvore ser o ensino do Cristo, a árvore da vida do Cristo, pensemos que por muito tempo na nossa sociedade, como cristãos, a gente por muitas vezes não cuidou muito bem dessa árvore dos ensinos de Jesus. Por muito tempo nós distorcemos a moral evangélica. Por muito tempo nós interpretamos à nossa maneira as palavras do Cristo. Por muito tempo a gente também deixou de lado os valiosos ensinos de Jesus. Então, quando a gente deixa de lado, quando a gente vai lá e distorce as palavras do Cristo, quando a gente interpreta somente da nossa maneira, da forma que vai nos beneficiar, nós não estamos cuidando dessa árvore tão bela que Jesus deixou para nós. Essa grande árvore de ensinamento que consegue nutrir a todos os espíritos, a todas as almas. Então a nossa passagem de hoje, ela vem nos convida a olhar para a forma como estamos cuidando dos ensinos do Cristo, como estamos conduzindo essa árvore dos ensinos de Jesus. Será que estamos esquecendo dela? Deixando ela secar lá do lado, sem que produza nenhum fruto? Ou será que nós estamos, sim, buscando ali os ensinos do Cristo, ou seja, regando essa árvore, cuidando dela? Só que quando ela produz frutos, a gente não divide esse fruto com mais ninguém, só conosco. E o que acontece com uma árvore que dá muitos frutos e ali não se consegue, comer todos aqueles frutos, eles acabam apodrecendo. Da mesma forma é conosco. Quando a gente mergulha nos ensinos de Jesus, se a gente não os compartilha, a gente não ramifica essa árvore. A gente não dá continuidade nessa luz. Guardar os ensinos do Cristo só para nós é colocar é tampar uma luz. É guardar só pra gente. E não beneficiar os outros é não ramificar os ensinos do Cristo. Contudo, Simeão, o autor da nossa passagem de hoje, ele nos convida diretamente a cuidarmos da árvore do Cristo com equilíbrio. A gente regar ela, cuidar dela, compartilhar os frutos que ela concede com muito carinho e com todos os nossos irmãos que estão necessitados, que necessitam de uma palavra de consolo, de uma palavra de consolação, que necessitam de uma palavra do ensino do Cristo que vai acender a luz da fé no coração deles. Simeão nos convida a cuidar dessa árvore da vida que Jesus deixou para nós, sem distorcer os ensinos dela, sem interpretar a nossa maneira, mas abrir o coração humildemente para compreender o que Jesus gostaria de nos ensinar, o que o Cristo gostaria de modificar em nosso coração. Esta é a mensagem de hoje que Simeão deixa para todos nós que somos cristãos. Temos o dever e o compromisso de compartilhar essa árvore da vida que Jesus deixou conosco. Então hoje, meus amados irmãos em Jesus, nós compreendemos aqui, no início da nossa passagem, quem são os cristãos e o dever que todos eles têm em seu coração. Pois todo aquele que abre-se para seguir e viver os ensinos do Cristo são cristãos. E todas essas almas, todos nós temos o compromisso de cuidar muito bem da árvore de ensinos que Jesus deixou para todos nós, de compartilhar o fruto dessa árvore do Cristo,
de compartilhar a palavra que leva esperança, de compartilhar todas as mensagens de Jesus que elevam e transformam os corações. Todos nós, cristãos, temos sim o dever de buscar e nos esforçar, pelo menos, para viver e praticar os ensinos do Cristo. Bom, meus amados irmãos em Jesus, espero que da melhor forma nós possamos ter esclarecido a nossa mensagem de hoje, ter começado a nossa segunda-feira com a mensagem do Evangelho tão especial para todos nós que somos cristãos, que abrimos o nosso coração ao nosso divino amigo, a Jesus. Então, essa mensagem é uma mensagem muito bonita, que nos convida a sempre ter bom ânimo e boa vontade para compartilhar os ensinos do Cristo, seja através das nossas palavras, seja através das nossas ações. Bom, meus amados irmãos, vamos encerrar juntos o nosso Evangelho de hoje, encerrar esses minutinhos que nós nos dedicamos aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que assim seja.